Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Aí no versículo 7, ele complementa o pensamento da mesma sorte, ou seja, pela mesma razão, se as coisas inanimadas que fazem sons, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Então, uma reunião da igreja, onde todo mundo começa a falar em línguas desconhecidas, e quem já visitou uma igreja pentecostal já escutou essa bagunça, essa balbúrdia, que fica todo mundo lá, aquela coisa assim, ó. Quem já escutou sabe muito bem, isso é desordem. Isso é como uma orquestra. Você já viu essas apresentações de orquestra? Antes de começar, eles começam a afinar os instrumentos. Eles tocam umas notas lá para afinar os instrumentos. Mas não começou ainda a apresentação. Aí quando o maestro dá o sinal lá, daí que começa a tocar. Cada um na sua ordem, na sua vez, com um som bem definido, tem o violino, tem o pistão, tem o piano, tem os diferentes instrumentos, todos compondo uma coisa útil, né? Uma coisa boa para o enlevo dos ouvintes que estão ali. Então, não serve para nada a orquestra ficar só afinando os instrumentos em mistura, sem nenhuma ordem, sem nenhuma coisa pré-definida. E aí no versículo 8 ele dá mais uma razão de ser bagunça, todo mundo falando em línguas estranhas ao mesmo tempo. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Não vai preparar. Imagina na hora da batalha lá, o cara da corneta, né? Ele vai querer mostrar que ele aprendeu uma música nova. Todo mundo vai ficar olhando para ele e ninguém vai saber o que fazer. É para atacar? É para recuar? O que é para fazer? É para se entregar para o inimigo? Ninguém sabe. Porque o som é incerto, não tem fundamento aquele som, não serve para nada o som. Ele não mandou uma mensagem certa, direta para eles. Então aqui no versículo 9 daí, ele vai continuar nesse assunto. Eu não sei como alguém, depois de escutar essas coisas, poderia pôr o pé numa igreja pentecostal. Porque um pouco de bom senso já demonstra que está tudo errado. Que aquilo é desordem, aquilo é exaltação da carne, aquilo é um carnaval. O que é carnaval? Aval para a carne, né? Licença para a carne. Então, ele fala aqui no versículo 9, assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Eu costumava, né? Agora estou aposentado, fazer treinamentos de oratória, treinamentos de comunicação, oratória. E às vezes eu dava um exemplo, eu falava assim, olha, você tem que articular muito bem as palavras para a pessoa saber o que você está falando. Então uma pessoa que vende, uma pessoa que negocia, ela não pode falar enrolado, ela tem que articular as palavras, ser muito claro na sua dicção. Aí eu dava um exemplo, aí eu falava para o pessoal, olha gente, Machado de Pascoal lá hoje. Todo mundo olhava, o que foi, Mário? Machado de Pascoal lá hoje. O que você disse, Mário? Machado de Pascoal lá hoje. Não estamos entendendo. Machado de Pascoal vai lá hoje. Mas não entendeu. Na verdade eu não dizia nada, né? Machado de Pascoal vai lá hoje. Não quer dizer coisa nenhuma. Mas para mostrar que quando... E tem gente que fala assim, né? Tem gente que quando fala, você não entende o que a pessoa fala.
E se o outro for meio surdo, ele vai ficar repetindo: o quê? Hã? Que foi? O que você disse? Hã? 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 Se o seu interlocutor faz muito o problema é seu. Você não está sendo claro, você não está articulando bem as palavras. Então, assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Não tá endereçando a ninguém aquela fala. Não está sendo útil para ninguém aquela fala. Aí ele vai falar no versículo 10, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Claro, até os animais, né? Os animais, os pássaros, quando eles dão um trinado lá, eles sabem para que é. Eu dei um exemplo outro dia, não sei se foi aqui, que às vezes passava um gavião voando em cima do meu sítio lá em Goiás, e os pintinhos estavam todos pastando no meio do capim, assim, aí a galinha dava um trinado, aí vinha pintinho de todo lado, saindo das moitas, correndo, e corria, ela abria as asas, eles entravam embaixo das asas, ela fechava as asas. Aquele trinado dela não era o cocoró-cocó de todos os dias, era um negócio específico. Porque os animais também têm isso. Se você tem um cachorro, você sabe quando ele late com raiva, quando ele resmunga, quando ele grunhe, quando ele está bravo, quando ele arreganha os dentes e fala. Os sons são diferentes. Cada som tem um significado. E se você, na reunião de pessoas inteligentes, que não são animais, fala coisas que mais parecem grunhidos animalescos, como é que alguém vai ser edificado? Como é que alguém vai entender aquilo? Para que vai servir aquilo? Para nada, absolutamente coisa alguma. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Todas têm significado. Até os animais têm significado, a comunicação deles tem significado. Cada trinado de um pássaro, cada latido de um cachorro, cada miado de um gato, ele está querendo dizer alguma coisa. Uma pessoa que tem um animal há muito tempo em casa, ela entende se o animal está passando mal, se o animal está contente, está triste, está com dor de barriga, pelos sons que ele emite. Agora, seres humanos inteligentes ficam fazendo essa confusão de sons que ninguém entende e acha que são muito espirituais com isso. Não é, isso é só para carne. No versículo 11 ele fala: mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. Ou seja, ele está falando assim, se eu não entender o que o outro está falando, eu vou ser como um estrangeiro para ele. E ele será um estrangeiro para mim. Porque nós não estamos nos entendendo. Nós estamos falando uma língua que o outro não entende. Assim também vós, no versículo 12, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Esse é o objetivo. A edificação da igreja. O objetivo não é ficar fazendo flu-flu-flu para você aparecer e querer mostrar que é mais espiritual que os outros. Não, é para a edificação da igreja. Por isso, que fala em língua desconhecida, no versículo 13, ore para que a possa interpretar. E se não conseguir interpretar, fica quieto. Fique calado. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto, eu não estou sabendo nem o que eu estou falando. Porque aquele que fala uma língua desconhecida, chega para ele e pergunta: o que você está falando? Eu tenho certeza que a maioria dos que falam aí nessas igrejas, esse balbuciar estático, né? Você chegar e falar assim: amigo, o que você falou aí agora há pouco? Mistério. Que legal, né? Como você é misterioso. Ajudou alguém com isso? Não. Que utilidade teve? Nenhuma. Porque a manifestação do Espírito é dada para o que for útil. 1 Coríntios capítulo 12. Para o que for útil. Se o seu
palavreado, não tem utilidade alguma, pode esquecer. Ah, mas é para minha edificação. Então fale em casa. Fale na sua intimidade, né? Não venha ocupar o tempo e os ouvidos das pessoas que não vão entender o que você diz. E no versículo 14, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem. Ah, claro, né? Mas o meu entendimento fica sem fruto. Porque eu não sei nem o que eu falei. Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Porque, de outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, né, que é a pessoa que não entende nada ainda, como dirá ele o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Eu já devo ter dado esse exemplo aqui de um irmão que eu conheci, que foi numa igreja pentecostal, e o pastor estava usando na pregação um exemplo sobre a bomba atômica, que foi jogada em Hiroshima e Nagasaki. E o pastor falava assim, daí os americanos jogaram a bomba atômica em Hiroshima. E o povo todo, aleluia, glória a Deus, louvado seja. Morreram 200 mil pessoas, aleluia, que bênção, glória a Deus. Esse irmão que foi nessa igreja, assim, aquilo parecia um bando de louco. Eles não sabiam, eles não estavam nem escutando o que o pastor estava falando. Eles só gritavam, aleluia, glória a Deus, amém. E não estavam fazendo um culto com inteligência, como fala lá em Romanos, né? O vosso culto racional. O que é um culto racional? É um culto feito com a razão, com a inteligência, onde as coisas são feitas com objetivo, são feitas para se entender o que é feito, e não simplesmente jogando palavras ao ar. E aí Paulo vai dar a sua opinião, né? Que ele fala assim, porque falo mais línguas do que todos vós, no versículo 18, dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Ou seja, esse aqui já é um tapa-boca, porque é um cala-boca para eles, porque é o seguinte, se Paulo fala mais línguas do que todos os outros, e está dizendo que ele prefere falar 5 palavras no versículo 19, todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Aqui ele matou a charada. Agora o carinha que estava lá fazendo aquela linguagem toda sem efeito e sem razão, ele tinha que abaixar a cabeça e sair de fininho, né? Porque depois dessa, meu amigo, depois dessa lambada aqui, né? Prefiro falar 5 palavras do que 10.000 palavras em língua desconhecida. E aí Paulo vai trazer uma frase aqui no versículo 20, que é para humilhar de vez, né? Para derrubar de vez aqueles que estavam ali só para fazer bagunça, só para aparecer. Irmãos, não sejais meninos. O que ele está falando aqui? Não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Ou seja, parem de criancice. Isso é criancice o que vocês estão fazendo. Parem com essa criancice. Aí no versículo 21, ele revela a razão de Deus ter dado o dom de línguas, que foi inclusive profetizado no Antigo Testamento por Isaías. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo e ainda assim me não darão ouvidos, diz o Senhor. Então era essa a função das línguas. O Senhor falar por pessoas de outros lábios àquele povo de Israel, ou aquele povo judeu, para deixar muito claro que eles não queriam ouvir.
que eles estavam com os corações fechados, endurecidos, os ouvidos tapados, e eles não ouvirão. E ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia é sinal para os, não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. E ele termina então deixando claro o que pensa um que entra numa igreja assim. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado, porque os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. É isso que acontece. Quantas vezes eu vi isso acontecer numa reunião, de uma pessoa sair e falar assim, puxa, eu entrei aqui, mas aquele irmão lá falou para mim. Ele estava falando comigo. Ele falou tudo o que aconteceu comigo. E a pessoa não sabia nada do que aconteceu com ele. Porque o Espírito Santo usou um irmão para trazer à tona coisas que estavam no coração daquela pessoa. Agora, se ele ficasse lá, blá, 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 que proveito teria? Nenhum proveito. Nenhum proveito. Quando você passa em frente a uma igreja pentecostal e vê aquele povo gritando, que nem desesperados, qual o pensamento? Uma pessoa sensata, qual o pensamento que tem? Essa turma está louca. Isso aí é histeria coletiva. Isso é histeria coletiva. E realmente acontece histeria coletiva. Porque um começa a gritar, o outro grita também, daqui a pouco o outro grita, daqui a pouco pega. Esses dias estava no jornal, em Pernambuco, uma escola, que os alunos todos entraram numas de começar a chorar, gritar, cair para o chão, precisou chamar ambulância, médico e tal. Histeria coletiva. Acontece muito com adolescentes isso daí. Em escolas também acontece. É como que contagiante, né? Uma pessoa... É que nem rir. Dá risada, né? Um começa a rir, o outro também começa a rir. Tem um vídeo, inclusive, tem mais de um até no YouTube. O cara entra num metrô lotado, né? Na hora do rush, a pessoa indo para casa ou indo para o serviço, e ele tá olhando o celular, assim, ele começa... Aí ele começa a rir, olhando o celular, e tem algum amigo dele filmando os outros, né? As pessoas estão olhando lá, e as pessoas começam a segurar o riso, aí começam a rir também, e daqui a pouco o vagão inteiro está dando gargalhada. Ninguém sabe por quê, mas porque é contagiante. É contagiante isso daí. É a mesma coisa choro. Você vai num velório, uma pessoa começa a chorar, eu choro. Eu vou num velório, eu choro. Velório e casamento, para mim, não tem jeito. Teve uma irmã até que me convidou, queria que eu falasse no casamento dela, falou assim, pode esquecer. Fale com o outro, fale com o alemão, né? O alemão foi e falou no casamento dela. Porque eu não consigo, eu vou chorar. Eu vou entrar no clima ali, vou ser contagiado pela emoção e vou começar a chorar. E é o que acontece em muitos desses lugares. As pessoas acabam sendo contagiadas, e aí você fala até japonês, hebraico, sânscrito, você fala qualquer coisa, mas não vai ter ninguém para interpretar também, então fica tudo do mesmo tamanho. Mas é isso, eu acho que deu para dar uma panorâmica aqui desse capítulo 14, que não é um capítulo para incentivar o falar em línguas na igreja, é o contrário, é justamente o contrário, é para incentivar o falar, ou profetizar nas reuniões da igreja. O triste é que tem muitos cristãos sendo enganados por isso. E não é de se espantar que espíritos malignos
se infiltrem nessa confusão. Porque se você não sabe o que o cara está falando, ele pode estar ali, ao invés de estar louvando a Deus, está ali blasfemando a torto e direito, como eu já devo ter citado um caso, né? De um cara que entendia a língua que a pessoa estava falando e, na verdade, a pessoa estava blasfemando, porque ela estava falando um dialeto africano que esse visitante da igreja conhecia. E estava blasfemando coisas horríveis a respeito de Cristo. E todo mundo falando assim, amém, aleluia e tal. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.